Glória a Deus, irmãos, graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos que eu vim para ouvir a palavra. Aleluia. Cheguei aqui, já ouvi uma grande palavra de Deus, aleluia, graças a Deus. E Deus já tem falado comigo através da palavra, já tem falado comigo através dos louvores, amém? Graças a Deus, glória a Deus, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos, que está em Marcos capítulo 11, versículo 21. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 21. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmãos. Abençoe. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas se crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides orando, crede, receber, e tê-la-eis. E quando estiver orando, perdoe, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Irmãos, pode se assentar. Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Já foi orado. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui, como já foi dito aqui Deus já falou grandemente, aleluia, já ouvi aqui a voz do Senhor falando aqui neste lugar, aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. E o mais importante, a presença de Deus, ela está neste lugar, Deus está neste lugar. Glória a Deus, glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Ali quando Jesus, ele estava voltando de um certo lugar e ele passando por aquele caminho, ele avistou uma figueira e ele foi naquela figueira, porque ele estava com fome, e ele foi procurar algum fruto nela. E ele, revirando aquela figueira, procurando e não achando nada a não ser folhas, amaldiçoou aquela figueira, dizendo: jamais alguém comerá algum fruto de ti. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eles estavam passando pelo mesmo caminho, Pedro olhou para a figueira e viu que a figueira havia se secado desde a raiz. Então, Pedro disse: Mestre, eis que a figueira se secou. E Jesus disse para ele: Tende fé em Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, uma certa vez Jesus, ele estava
pregando a palavra, evangelizando, espalhando as boas novas. E chegou mais ou menos uma tarde, ele estava cansado, porque havia falado muito, havia pregado muito a palavra, falado bastante, ensinado bastante. Então ali, ele entrou num barco, aleluia, e disse: vamos para o outro lado. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. E então ali os seus discípulos entraram junto com ele, e eles foram para o outro lado do lago. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. E quando eles estavam ali, já bem distante ali, naquele lago, aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus, a palavra de Deus vai dizer que veio uma grande tempestade, aleluia, e aquela tempestade, ela chegava de encobrir o barco, aleluia, e os discípulos, as pessoas que estavam ali, entraram em desespero, as pessoas começaram a se desesperar, aleluia, porque eles estavam num lugar que se o barco tombasse, se o barco afundasse, eles não iam conseguir voltar no nado. Eles não iam conseguir voltar nadando para chegar em terra firme, porque aonde eles estavam já estava distante da terra. Aleluia! Não tinha como eles ir para frente e nem voltar para trás. Se o barco tombasse, a possibilidade deles era morrer afogado. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. E a palavra diz, meus irmãos, que Jesus, ele estava na polpa do barco, deitado em uma almofada. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E alguém chegou aonde estava Jesus e falou para ele: mestre, o senhor não se importa? Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus ali, despertando, foi lá e repreendeu o vento. Falou para o vento: cala-te, aquieta-te, aleluia, glória a Deus. O mar se aquietou, aleluia, o vento parou, aleluia, e houve uma grande bonança, aleluia. E as pessoas que estavam ali, alguns diziam: quem é este, aleluia, que até o vento, o mar, ele fala e obedece. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas, aleluia, Jesus, graças a Deus. Quando aquela pessoa chegou em Jesus e disse: olha, mestre, o senhor não se importa? Ei, mestre, você não está vendo a situação, não está vendo o que está acontecendo? Aleluia. O senhor não está vendo a situação? Aleluia. O barco está quase afundando. A gente está quase perecendo neste lugar. O senhor não está vendo? O senhor não está se importando conosco? Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Jesus vai lá, repreende o vento, repreende o mar, aleluia, Jesus, graças a Deus. Mas aí Jesus vai lá e dá uma resposta, dizendo: por que sois tímidos? Aleluia, cadê a vossa fé? Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus.
Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Meus irmãos, aleluia, muita gente começa a caminhar, aleluia, caminhar, caminhar. Você começa, você aceita Jesus, você passa por batismo, você começa a caminhar, vai caminhando, aleluia. Você vai conhecendo, vai tomando gosto de ler a palavra, vai tomando gosto de jejuar, vai tomando gosto de orar, vai tomando gosto de fazer a obra de Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Mas muitas vezes, quando chega numa certa altura, aleluia, começa a vir o vento, aleluia, começa a vir a tempestade, aleluia, e às vezes muita gente começa, aleluia, a querer, aleluia, jogar a culpa em Jesus, dizer: Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo lá na minha casa? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha família? O Senhor não se importa? Tem muita gente que fala dessa maneira. Jesus, o Senhor não está se importando com a minha vida? O Senhor não está se importando com a minha família? Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós lemos uma palavra, quando Pedro disse: ei mestre, a figueira se secou. Jesus disse para ele: tende fé em Deus. Porque se você crer e não duvidar no teu coração, aleluia, você pode dizer a este monte: erga-te e lança-te no mar, aleluia, e assim será com ele. Mas tudo aquilo que você crê, aleluia, tudo aquilo que você crê, orando, crendo, você receberá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe o que é que Jesus está falando para você? Aleluia, Jesus está falando para você assim, aleluia. Se você chegar nesse vento e falar para ele: ei vento, cala-te, aleluia, ei vento, para, aleluia, ele vai te obedecer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Esse vento vai parar, essa tempestade vai parar, aleluia, glória a Deus. Esse mal vai sair, aleluia. Mas talvez você possa estar dizendo assim: olha, é muita coisa, é muito grande, aleluia, a situação está terrível, você não está entendendo o que está acontecendo comigo, meu irmão, a situação está terrível. Mas Jesus, ele disse: se você tiver fé e não duvidar no teu coração, mas se você crer, você pode dizer a este monte: erga-te, monte, aleluia, glória a Deus, ele será lançado fora. O que Jesus está falando? Aleluia, Jesus está dizendo: olha, determina sobre esse problema. Esse monte pode ser muita coisa, esse monte pode ser um monte de problema, um monte de situação, um monte de dificuldade, aleluia. Mas Jesus está falando, aleluia, graças a Deus, se você tiver fé e crer, você pode determinar, aleluia, e esse monte, ele será lançado fora. Aleluia, Jesus, graças a Deus, glória a Deus. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus, meus irmãos. 8:55. Eu já vou estar voltando a direção para o pastor, amém?